Garcia, direto de Brasília. E no Jornal da Manhã de hoje nós vamos trazer várias informações. Entre elas, secretário de Assuntos Jurídicos de Prudente, Jorge Duran, fala sobre a ação do município em suspender as aulas, melhor dizendo, na rede pública e somente fazer recomendações à rede privada. Na oportunidade, o secretário também falou sobre a questão do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus na cidade. Poupa Tempo Digital atinge a marca de 4 milhões de downloads em mais de 90 serviços que são oferecidos virtualmente. Dória não descarta lockdown após São Paulo ter pior semana. Sorteio define confrontos da primeira fase da edição 2021. Aí, daqui a pouco nós vamos ver qual é o campeonato. E também o comentário do dia com Alexandre Garcia. Agora nós vamos ao setor policial. Jornal da Manhã e as informações da polícia. Sempre em nome de Zalpa Cardans, com Geraldo Gomes. Bom dia, Geraldo. Muito bom dia a você, bom dia ouvintes, bom dia para você que está aí já acompanhando o nosso trabalho e você que está se preparando para o seu trabalho também, né? Olha, investigações da Polícia Civil levaram à prisão de 2 suspeitos de extorquir um empresário aqui em Presidente Prudente. A vítima contou aos policiais que vinha recebendo vários telefonemas, contatos de um homem que vinha ameaçando divulgar documentos que lhe causassem aí prejuízos morais, né? Então a Polícia Civil divulgou na tarde de ontem que prendeu aqui na cidade esses 2 homens, um de 30 e o outro de 38 anos de idade. Os indiciados pelos crimes de extorsão, ainda falsidade ideológica e supressão de documentos. A investigação sobre o caso já vinha sendo realizada há vários meses, quando um empresário procurou a polícia e contou que vinha recebendo telefonemas de um homem, e esses telefonemas sempre com ameaças, né, dizendo que ele tinha documentos e que esses documentos, né, iriam causar-lhe um grande prejuízo e que ele queria um dinheiro para ficar de boca fechada. Coisa de vagabundo, né, coisa de malandro mesmo. Então a polícia acabou entrando na parada depois que o empresário, desesperado, mesmo tendo conhecimento que os documentos pudessem provocar algum prejuízo a mais, ele acabou procurando o lado correto. Foi a polícia, entregou toda a documentação e a polícia, com um belo trabalho de investigação, conseguiu prender esses 2 homens. Eles agora estão presos em Caiuá, vão ficar à disposição da justiça. Tivemos também o registro na tarde de ontem, aqui na Avenida Manuel Goulart, um acidente grave envolvendo um ciclista e um caminhão. O acidente ocorreu durante a tarde, num trecho que fica aqui no Jardim das Rosas, em Presidente Prudente. O rapaz de 37 anos de idade chegou a ser socorrido para o hospital, onde permanece internado, né? Mas teve fraturas expostas nas 2 pernas. Segundo informações, o caminhão teria passado por sobre as pernas do ciclista. A informação que foi concedida ao policial que esteve no local para realizar o boletim de ocorrência, do atendimento da ocorrência, é de que o ciclista seguia no mesmo sentido, no sentido centro, ali bairro centro da Avenida Manuel Goulart, quando o caminhão parou em um local, ele também, e não se sabe o que realmente aconteceu. Ele perdeu o controle da direção da bicicleta e acabou caindo quando ocorreu o acidente, né? O caminhoneiro disse que só ouviu o barulho e viu que tinha atropelado alguém. Então ele imediatamente parou e acionou o resgate do Corpo de Bombeiros. Esse caso foi durante a tarde de ontem. O hospital informou que o estado de saúde do rapaz é bastante grave, né? Então esse foi o registro aí que ocorreu durante a tarde de ontem num acidente aqui em Presidente Prudente. Já na região nós tivemos mais uma grande, né, apreensão de droga. A gente havia falado ontem que a Polícia Rodoviária prendeu aí 3 toneladas de maconha aqui em Presidente Bernardes, e ontem mais uma grande apreensão ocorreu na cidade de Presidente Epitácio. Por lá, os policiais apreenderam 354 quilos de droga e ainda acabou prendendo uma pessoa por tráfico de entorpecente, né? O carro foi localizado em uma casa, né,
e lá no Jardim dos Pioneiros. E os envolvidos, entre os envolvidos, tinha inclusive um adolescente. A polícia apreendeu toda a droga, além da maconha, apreendeu ainda 8 quilos de skunk, um balanço de precisão, tudo que era utilizado ali para o tráfico de entorpecente no local. Os policiais conduziu o cidadão acusado para a delegacia, o maior, e o menor ficou à disposição da Justiça da Infância e da Juventude. Essas são as informações, as principais, do setor policial de Presidente Prudente. Informações de Geraldo Gomes. Um bom dia. Obrigado, Geraldo Gomes, sempre falando em nome de Zalpa Cardens. Vamos agora atualizar o boletim da Covid-19 aqui em Presidente Prudente. O boletim foi atualizado às 16 horas e 44 minutos. E essas informações são prestadas pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente. E você pode encontrá-las no Inova Prudente /coronavírus e também no Prudente News, o mais novo portal de informações de Presidente Prudente. E casos curados 12.654, notificações 49.243, descartados 33.501, aguardando o resultado 182, hospitalizados são 108 pessoas, confirmados subiu para 13.370 e ontem, infelizmente, tivemos o registro de mais 2 óbitos, subindo para 265. A situação na nossa região e em várias partes do país é caótica. Chegamos num momento muito difícil da pandemia, no pico da pandemia. Desde o início não se via tantas situações como esta, de médico ter, às vezes, em vários locais, ter que escolher quem que ele vai entubar, qual o paciente que será atendido primeiro, que a situação está difícil em todo o país. E nós estamos na fase vermelha aqui na região de Presidente Prudente, as restrições estão aí, e é importante que a população saiba, definitivamente, coloque na cabeça de cada um, de que nós estamos numa guerra, que o soldado principal é cada um de nós, para poder vencer esta guerra. Utilizando o álcool em gel nas mãos para higienizar as mãos, sempre que puder e necessário for. A máscara é essencial para a diminuição da contaminação. Tem muitos negacionistas aí, inclusive pessoas do meio jornalístico, que não acreditam na doença, que diz que não tem que ter aí o fechamento, que não tem... Eu não concordo com o fechamento pleno do comércio, porque no caso do comércio, o comércio não é o culpado de tudo que está aí. Então é bom se dizer isto, mas é importante que a população cumpra as regras e as determinações dos governos, tanto estadual quanto municipal, para que nós possamos vencer esta guerra. Nós poderemos chegar aqui em Presidente Prudente, a qualquer momento, numa situação que você vai levar o seu pai, a sua avó, ou até mesmo alguém vai te levar e não vai ter um leito para te internar. Esta é a realidade nua e crua do que está acontecendo. Não é? É importante. E daqui a pouco nós vamos trazer uma matéria. O governador João Dória não descarta um lockdown no estado de São Paulo. Então nós estamos no momento. Aqui nós não estamos para aterrorizar as pessoas, estamos aqui para informar as pessoas. É importante que as pessoas tenham consciência de tudo que está acontecendo neste momento. Os noticiários sérios deste país têm mostrado a realidade de tudo que está acontecendo. Não adianta abrir mais 20, 30, 40, mais 100 leitos de UTI se a população está fazendo com que elas possam estar sendo internadas, sendo entubadas. Então, nós temos que manter distanciamento das pessoas, não é momento de fazer festa, não é momento de brincadeira. Se a pessoa é negacionista, que ela fique lá isolada lá com seu negacionismo. Mas a população de bem tem que entender que nós estamos passando por um momento crítico e Presidente Prudente é um centro de atendimento médico. E nós precisamos, neste momento, nos concentrarmos em preservar a vida. A vida. Principalmente você, jovem, que sai, às vezes, daí você chega, pega a doença lá fora, você tem todo o organismo que suporta, mas muitas vezes o seu vovô, a sua vovó, que já está aí com a idade bastante avançada, tem alguma situação de doença que possa agravar com o coronavírus. Ame a sua vida e ame a vida das pessoas que estão ao seu lado.
7h08. Secretário de Assuntos Jurídicos de Presidente Prudente, Jorge Duran, fala sobre a ação do município em suspender as ações na rede pública, as aulas nas redes públicas e somente fazer recomendações à rede privada. Jonatas Caetano. Bem, nós vamos conversar agora com o secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos aqui da Prefeitura de Prudente, secretário Jorge Duran, e recentemente o Ministério Público Estadual, através da Promotoria da Infância e da Juventude de Prudente, pediu explicações ao município de Presidente Prudente sobre um decreto publicado pelo prefeito Ed Thomas que proibia que suspendia o retorno das aulas presenciais no âmbito municipal e estadual, nas escolas municipais e estaduais, e recomendava às escolas particulares a suspensão das aulas. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. O porquê dessa diferenciação feita pelo município? Olha, em primeiro lugar, te cumprimentar todos os ouvintes, dizer que esta preocupação do Ministério Público do Estado de São Paulo é louvável, a administração recebe ela com tranquilidade e com responsabilidade em razão das suas decisões. O município ele tomou a decisão dias atrás de fazer essa suspensão de aulas em razão de que nós estamos vendo um acréscimo, um grande aumento de contágio por coronavírus. E nós, vendo esse contágio aumentar, vendo os leitos, a capacidade hospitalar diminuir, vendo que professores da rede aqui na região apareciam com um diagnóstico positivo para coronavírus, vendo também alunos de outras cidades também aparentando apresentando contágio, o município tomou esta decisão. É uma decisão que leva em consideração os números, porque nós vimos números que estavam apresentando a POSP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, números que são preocupantes. A POSP fala em 1.045 contaminações desde a abertura das aulas no Estado de São Paulo. Boa parte delas, a grande maioria, em escolas da rede pública. E, evidentemente, que também existem aquelas preocupações com as escolas privadas, tanto que o município recomendou que elas priorizem aulas online. Por que recomendou? Porque nós temos aí uma questão que deve ser levada em consideração, que é o exercício de uma atividade privada. Na oportunidade, o secretário também falou sobre a questão do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus aqui em Prudente. Nós, na última sexta-feira, nós tínhamos 37 pessoas em UPAs aguardando leitos que não eram possíveis serem encontrados porque não tinham. Nós não conseguíamos remover essas pessoas porque não encontrávamos leitos para transferência desses pacientes. O município, então, por determinação do prefeito Ed Thomas, pela liderança do prefeito, determinou que lá na Coab se fizesse em regime de urgência, já estão trabalhando inclusive a Secretaria de Saúde nisso, com apoio inclusive da iniciativa privada, a instalação de leitos de suporte respiratório. O município também correu e fez a antecipação em um dia da vacinação de idosos entre 80 e 84 anos. Foram vacinados 1.080 idosos num drive-thru ali no Prudent Shopping. Então, o município começou a tomar medidas. Uma das medidas, a suspensão dessas aulas na rede pública, municipal, estadual. O município descarta tomar outras medidas? Não. O município não descarta nenhuma medida que for necessária ser tomada. Então, dentro daquelas orientações que nos passam os infectologistas, dentro daquelas orientações que nos passa a Secretaria de Saúde e a própria Secretaria de Educação, nós aqui, sob o comando do prefeito Ed Thomas, vamos também redigindo atos, vamos formalizando aquilo que for necessário para poder enfrentar o momento atual
de contaminação, de contágio de coronavírus. Tá certo, essa foi a participação do secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Prefeitura de Prudente, secretário Jorge Duran. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, secretário, um bom dia. Bom dia, agradeço aí a atenção de vocês, estamos sempre à disposição. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. São 7h13. Neste momento, a temperatura em Presidente Prudente é de 24 graus. A mínima foi de 22, a máxima poderá chegar a 30 graus. Hoje deve chover 20 milímetros, a probabilidade disso acontecer é de 90%. Vento neste momento é de 14 km por hora. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 49% e 85%. O sol nasceu às 6h23 e vai se pôr às 18h52. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Nós vamos a um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com a informação do Poupa Tempo Digital, que atinge a marca de 4 milhões de downloads. Mais de 90 serviços são oferecidos de forma virtual. Já já. Jornalismo, independência e credibilidade. Jornal da Manhã. Está de volta no seu rádio, Jornal da Manhã, 101 FM e Prudente AM 1070, a rede da informação. Sete horas 18 minutos. Poupa Tempo Digital atinge a marca de 4 milhões de downloads. E mais de 90 serviços são oferecidos de forma virtual. Fernando Santos tem a informação. O aplicativo Poupa Tempo Digital já atingiu 4 milhões de downloads. O app, que foi lançado em maio do ano passado, possibilita aos cidadãos o acesso a diversos serviços online. A plataforma também oferece o agendamento de data e horário para os atendimentos que precisarem ser realizados de forma presencial. A gestora do Poupa Tempo do Estado de São Paulo, Cláudia Saavedra, explicou sobre os serviços encontrados no Poupa Tempo Digital. São mais de 90 serviços que são oferecidos, né? Então, desde o pré-cadastro para vacina, que as pessoas conseguem fazer através do aplicativo, até atestado de antecedentes, autorização para transferência de veículo, o atual, né, o ATPVE, né, que faz a transferência de propriedade, o antigo DUT, né, que a pessoa vai conseguir tirar, entre inúmeros outros, assim, como o acompanhamento da segunda via da CNH, enfim, é um convite para pessoas poderem fazer o download desse aplicativo e começarem a usufruir desses serviços. A gestora também falou sobre a importância dos serviços virtuais durante a pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, em um cenário que, em situações de fase vermelha do Plano São Paulo, os atendimentos presenciais são suspensos. Sim, com certeza. O aplicativo Poupa Tempo Digital, bem como todos os serviços que são oferecidos pelo portal do Poupa Tempo na internet, facilita a vida das pessoas, porque justamente as pessoas vão conseguir realizar esses serviços completamente pelo aplicativo ou dar início à solicitação desses serviços sem precisar sair de casa, né? Porque foi justamente por isso, né, que o Poupa Tempo Digital foi desenvolvido, né? Principalmente para conseguir dar conta desse problema da pandemia atualmente. Ela também pontuou quais são os serviços mais procurados e acessados no Poupa Tempo Digital. Olha, os serviços mais acessados têm a ver sempre com a CNH, com a Carteira Nacional de Habilitação. Renovação da CNH, por exemplo, é um dos serviços mais solicitados. Agora, por exemplo, licenciamento, aquela questão que as pessoas precisam fazer o serviço, mas não conseguiam realizar porque precisavam ir no Poupa Tempo, agora consegue fazer integralmente pelo aplicativo, porque não é mais emitido o documento, não tem mais aquele documento verdinho. Então a pessoa, ela solicita,
ela solicita o documento e, na realidade, ela efetua o pagamento e depois vai estar disponível no aplicativo. O app está disponível para sistemas Android e iOS. Para baixar, basta entrar na loja de aplicativos de seu celular e buscar por Poupa Tempo Digital. Ao baixá-lo, é possível efetuar o cadastro e ter acesso a todos os serviços online. Aqueles que já utilizam o site do Poupa Tempo poderão usar o mesmo login e senha. Informações de Fernando Santos para o Jornal da Manhã. 7h21. E o governador do estado de São Paulo, João Dória, não descarta lockdown após São Paulo ter pior semana. Tereza Klein. O estado de São Paulo registrou nas 24 horas entre esta segunda e terça-feira 468 mortes por Covid-19, o maior número desde o início da pandemia. Os dados são da Secretaria da Saúde de São Paulo. O estado tem mais de 60 mil mortes pela doença. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou em coletiva de imprensa realizada nesta terça que não descarta um lockdown. Nós nunca descartamos nada. Quem toma gerenciamento para o governo do estado de São Paulo não é o governo, não é o governador, não são os empresários, os comerciantes, os restauranteiros e também não é a imprensa. É o Centro de Contingência do Covid-19. Estamos, de fato, na pior semana de todas as semanas da Covid-19. Também nesta terça, o secretário da Saúde do Estado, Jean Gorenstein, defendeu a suspensão das aulas presenciais em todos os municípios paulistas. Em entrevista à rádio CBN, o secretário destacou que manter escolas abertas implica circulação de pessoas, algo que deve ser evitado. Na capital, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, afirmou em entrevista à CNN que a cidade enfrenta pressão no sistema de saúde devido ao aumento de internações. A previsão é que este problema persista por pelo menos mais 15 dias. O motivo principal apontado por ele é o carnaval, já que diversas festas clandestinas aconteceram no período. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte. Sorteio define confrontos da primeira fase aí da edição 2021 da Copa do Brasil. Daniela Esperon. Estão definidos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil após sorteio realizado nesta terça-feira na sede da CBF, na zona oeste do Rio de Janeiro. Dentre os principais confrontos estão o Motoclube do Maranhão, que recebe o Botafogo. O Bahia vai até a Paraíba jogar contra o Campinense. O Boa Vista do Rio de Janeiro encara o Goiás. O Sport visita o Juazeirense. O Corinthians pega o Salgueiro, com o jogo sendo realizado em Pernambuco. O Vasco enfrenta a Caldense em Minas Gerais. O Caxias do Rio Grande do Sul recebe o Fortaleza. E o Cruzeiro vai até Roraima enfrentar o São Raimundo. Todos os confrontos você encontra no site oficial da CBF. Lembrando que a primeira fase será realizada entre os dias 10 e 17 de março. E os classificados serão conhecidos após jogo único e os mandantes serão os clubes com a pior posição no ranking da CBF. Nesta terça-feira foi sorteado também o chaveamento da segunda fase e esta etapa também será realizada em jogo único. Mas ao contrário do que acontece na primeira fase, os visitantes não terão a vantagem do empate. Portanto, se a partida terminar em igualdade, os classificados serão conhecidos nos pênaltis. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações da Copa do Brasil, Daniela Esperon. Agora vamos direto a Brasília com o comentário do dia de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Terça-feira foi um grande dia. O Ministério Público Federal em Goiás endossou uma nota técnica firmada por 4 brilhantes pesquisadores brasileiros que nos orgulham, com 117 páginas sobre o tratamento precoce e a prevenção, com os remédios que nós todos já conhecemos. Mas uma nota científica de primeiríssima ordem, com todas as referências, todas as experiências, todos os resultados de altíssimo valor científico. E aí, endossando essa nota, ontem o Ministério Público
enviou, compartilhou a nota com o Conselho Federal do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, com o Ministério Público Estadual de Goiás, com o Tribunal Regional do Trabalho, com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública da União em Goiás, com órgãos públicos de Goiás em geral, né, demonstrando que avaliza essa nota técnica sobre o tratamento precoce e sobre a prevenção. É um momento do desespero nesse país, né, em que a gente não sabe o que vai acontecer com as novas linhagens do coronavírus, que estão se desviando de vacinas para atingir a célula onde se reproduzem. Agora, eu queria registrar aqui uma nota que é sanitária e política ao mesmo tempo. Diz respeito à oportunidade que aparece uma vez na vida. O governador Ronaldo Caiado, quando era candidato à presidência da República, em 89, aparecia montado num cavalo. Pois, neste momento, o cavalo simbólico, encilhado, está passando na frente do Palácio do Governo do Estado de Goiás. É o momento de o governador, que é médico, abraçar essa causa e mostrar para o mundo. Mostrar a presença de Goiás no mundo, atacando o coronavírus. É a oportunidade que apareceu. Fica registrado aqui. Porque em Santa Catarina, por exemplo, eu recebi ontem telefonema de uma médica de Santa Catarina, desesperada, né, em que é preciso de alguma orientação de diagnóstico, porque as pessoas aparecem nos postos de saúde, nos hospitais, e por causa da lotação são mandadas para casa, mas já estão na fase 2A, ainda no início, em que, segundo a médica, deve haver uma dose muito forte de corticoide, de antibiótico depois, e, se for o caso, de anticoagulante, né, oral, já que a pessoa não é tratada no hospital onde deveria estar, para ir para casa tratada. E a médica me disse que é incrível de ver as pessoas encaminhando-se para uma solução, para um final drástico, grave, de sofrimento e, quem sabe, morte. Mas há esperança lá em Santa Catarina, no município de Pinhalzinho, por exemplo, eu fiquei sabendo que o Ministério Público, de novo ele, Ministério Público, reuniu o pessoal do SUS, da Prefeitura, vereadores e chamou médicos e pediu o depoimento dos médicos. E a partir dali, o município tem uma maneira diferente de encarar a Covid, com o tratamento precoce, né, e com a prevenção de medicamento, que todos conhecemos. Bom, eu queria terminar com um registro de vergonha, de tristeza, né, da Polícia Federal prendendo desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Prendeu o desembargador Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues, Fernando Antônio Zorzenon da Silva, José Fonseca Martins Júnior e Marcos Pinto da Cruz. 4 desembargadores. Esse último numa mansão no Jardim Botânico era o principal. Com vantagens indevidas, pagamentos, corrupção, lavagem, que vergonha. E todos juntos com o ex-governador Wilson Witzel, que por sua vez era juiz de direito, gente. Que coisa vergonhosa, né? Envolvendo aí empresas de transporte urbano, né? A Transcarioca, Santa Cruz, Intersul, Internorte, organizações sociais, Pró-Saúde, Átrio Service, MPE Engenharia. Que vergonha. É uma coisa incrível, né? Que isso enxovalha. Afinal, aliás, eu queria contar para vocês que eu vi uma notícia no Correio Brasilense de ontem, em que o ministro Fachin, dizendo que a democracia é atacada. Ele disse: a democracia brasileira está sob ataque. As conquistas do Estado de Direito Democrático e da legalidade constitucional estão ameaçadas. Foi numa palestra na OAB. Aí ele disse também: não nos imuniza por completo do vírus do autoritarismo como hoje
assola o país com ameaças ao sistema eleitoral brasileiro e à própria democracia. Eu pensei que ele estava criticando o Supremo. Mas não, parece que ele queria criticar o governo, o presidente da República. Aí eu lembro de Lênin, né? Acuse-os do que você faz. De Brasília, Alexandre Garcia. 7h32, estamos encerrando mais uma edição do Jornal da Manhã, edição local, regional e com as informações de Brasília, com Alexandre Garcia, na sua 101 FM, na Prudente AM. Na Prudente AM você continua com a programação que tem Hélio Cassimiro, e aqui na 101 FM você continua na companhia agradável e descontraída de Paulinho Vidigal até as 9 horas da manhã. Depois tem Eudes Figueiredo também no Sertanejo Bom Demais. Mais informações a qualquer momento, assim que a notícia merecer destaque. Ao meio-dia, no Jornal do Meio-dia, com a Pati Ribeiro e também com o Ricardo Barcelos. Às 5 horas, sobre o Covid-19 no programa do Ailton Freitas. E o Jornal da Manhã volta amanhã às 7 horas da manhã. Um bom dia, um forte abraço e até lá. Você ouviu pela 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã. Reportagens: Geraldo Gomes, Jonatas Caetano, jornalista responsável, Mônica Guglielmi.